Olá, hoje o Moda Par entrevista Isa Zendron, mas antes eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal do Instituto Cidade no YouTube e que nos seguissem também no Facebook e no Instagram, que procurem o Instituto Cidade no Instagram e no Facebook, e também o Moda Par, também estamos no Instagram e no Facebook. É com muita alegria que eu recebo hoje a Isa. A Isa é professora de dança, idealizadora da Boate Class, que é a aula de dança mais divertida que você já fez. A Boate Class tem um impacto muito importante na minha vida. Eu considero que há 2 anos atrás, quando eu conheci a Isa, eu tive uma mudança de vida efetiva, assim, muito grande. E eu conto um pouco da minha história com a Boate Class num depoimento que está no Instagram. E eu não vou perder tempo contando a minha história, porque eu quero ouvir a Isa falar. E eu fico muito emotiva quando começa a falar de tudo que eu aprendi com ela. Então, eu quero passar já a bola para ela, pedindo, então, para ela se apresentar e contar um pouco o que é a Boate Class, como que veio essa ideia de trazer, né, para uma aula de dança essa ideia da liberdade do corpo, de que todo mundo pode errar, de que não tem um corpo certo para dançar, né? Então, é isso, Isa. Muito obrigada por estar aqui no Moda Par com a gente hoje. Obrigada, Elma. Obrigada pelo convite para ter essa conversa. É muito importante para mim também contar um pouco da minha história para as pessoas entenderem de onde vem a questão da Boate Class mesmo, né? Porque ela realmente não é só uma aula de dança. Ela é a aula de dança mais divertida que você já fez. Eu amo esse slogan da aula, que ficou, né, sem querer. Mas, gente, prazer, eu me chamo Isadora Zendron, sou de Blumenau, Santa Catarina, tenho 32 anos, sou formada em moda, me mudei para São Paulo para fazer faculdade de moda, mas eu sempre dancei, desde pequenininha, assim, eu sempre fui estimulada pela minha família, minha mãe é carioca e meu pai é catarinense, então minha mãe sempre foi muito do carnaval, assim, vem muito da minha mãe, toda essa energia de dançar, de se vestir, porque minha mãe também era uma pessoa muito ligada à moda, ao teatro, então sempre tive muitas coisas em casa, assim, de teatro, e acho que daí foi construindo uma história meio do meu imaginário, assim, sem muita noção do que estava sendo construído, mas veio daí já, sabe? Bom, aí acho que basicamente é isso. O resuminho de mim. Eu fui ginasta quando eu era criança, comecei com 5 anos de idade. E a carreira, e fiz até os 15. E a carreira de ginasta, e fui tipo ginasta mesmo, né? Eu sempre falo isso, porque às vezes as pessoas fazem na escola, aquela coisa mais da educação física. Eu fui atleta mesmo, federada pelo estado de Santa Catarina, competi pelo estado, treinava muito, treinos exaustivos de semanas inteiras, de ter uma folguinha só no domingo e ainda assim ter que fazer alguma coisa no domingo. Aí a Pipoca, né, gente, gravando em casa. Pipi. Enfim. A Pipoca é uma personagem super importante na Boate Class. A Pipoca participa muito, porque a Pipoca é um cachorro muito calmo às vezes, mas às vezes não. E aí, Madre, também se você quiser me perguntando algumas coisas, eu vou contando, tá? Senão você... eu fiquei pensando muito nessa tua trajetória, no momento que eu te conheci, eu já não imaginei que tu tinha esse histórico de atleta, e aí quando tu começaste a contar, ficou tudo mais claro, assim, que foi, acho que por tanto ter aprendido um método rígido, e numa das tuas entrevistas, tu contas uma história que fosse te apresentar e esquecesse a coreografia. Eu gosto de falar da ginástica porque ela foi muito determinante em várias coisas para mim. Eu tirei várias histórias boas e ruins, significados dessa vida de ser atleta, né? Uma coisa boa é realmente essa coisa da preparação, da disciplina, de você entender que com
com perseverança, com continuidade nas suas metas, tu chega a um motivo, a um ponto, sabe? Uhum. Então, acho que isso também é um valor legal, porque às vezes a gente tem um projeto de vida e a gente quer que ele aconteça rápido. E não é assim, sabe? É preciso insistir naquilo. Então, esse é um pouco do que o atleta me trouxe, sabe? Que eu acho que é legal, assim, essa coisa de não desistir. Vamos insistir mais um pouquinho, vamos até onde for o limite. E a outra coisa, mas aí também vem a parte ruim, que são todas essas pressões de insegurança, de pressão mesmo, de exaustão, de ter que chegar até o fundo do poço para descobrir que o fundo é mais fundo, sabe? Essa coisa assim. Eu lembro que uma frase tua me marcou muito na entrevista, e ficou isso na minha cabeça, né? A gente não pode lembrar tudo o tempo todo, então essa questão de você ter um domínio completo da situação na hora de dançar é uma pressão enorme. E o que você muito. traz como proposta para a boate é outra coisa, né? É isso, amiga, você definiu muito bem, porque eu quando acabei desenvolvendo a boate, que demorou muitos anos, assim, a gente fala, né, conta a história, mas foram, assim, 15 anos depois de tudo isso, eu quero um espaço onde eu possa errar, onde eu possa rir dos meus erros, onde eu não preciso ter um corpo perfeito, porque na ginástica tinha muito isso, tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo, onde eu não preciso, não tem nada tem um limitador, entendeu? Então foi meio que isso, assim, que eu queria com a boate. Eu queria que aquele espaço ali fosse um espaço sem limites, sem preconceitos, sem amarras, ir e acontecer. E aconteceu. O meu sonho de poder fazer isso com outras pessoas está acontecendo, que é muito legal. E conta um pouquinho, para quem está assistindo a gente, o que é a Boate Class? Como que você escolhe as músicas? Que músicas são essas? Como que é o método da aula? Porque para quem não conhece, a Isa agora está super conhecida. Agora, ela teve aí foi uma surpresa da quarentena. E foi foi muito doido também isso, né, Má? Porque você que me acompanha desde o começo da Boate Class, eu sempre quis trazer a dança como esse intuito de ser terapêutico, de ser desintoxicador, de ser uma renovação assim de mente. E com a quarentena acabou surgindo uma coisa super difícil de processar, de entender. E aí o meu trabalho entrou muito forte, como essa válvula de escape, da gente fugir desse pensamento que fica meio obsessivo da quarentena, né? A gente acaba ficando em casa, fica com medo das pessoas. Mas, enfim, a boate veio de um momento meu também de transição profissional, entra muito dentro desse meio que eu ainda não contei, sou formada em moda, trabalhei muitos anos como moda, amo a moda, mas tive meus problemas também com a moda, minhas relações ali de entender qual moda que eu queria seguir, e aí voltou a dança na minha vida. E aí eu desenvolvi a Boate Class, e foi um método, assim, que existem outras escolas que fazem isso, mas eu sentia que aqui em São Paulo, né, ou também mais na região que eu moro, não como a cidade como um todo, tinham muitas escolas de dança, mas aí é muito rígido, sabe? Ou é um limitador pela idade, porque é até tantos anos, ou aquela coisa de ser uma coreografia que tem que apresentar no final do ano. E eu, como uma mulher de 30 anos, queria só fazer uma aula de dança para me divertir, entendeu? Eu não queria muita amarração, não queria muita obrigação. E eu fui percebendo, quando eu comecei a dar aula, que existia muita gente que nem eu, que precisava desse tempinho para ela, mas que é um tempinho dentro de uma vida real, onde a gente trabalha e tem o horário doido, e tem trânsito, tem um monte de coisa. E aí eu acabei desenvolvendo a aula, então são aulas de uma música, a gente aprende a música inteira e a gente faz aquele momento ser uma boate no final. Então, por isso que ela se chama Boate Class. Aí tem luzes coloridas. Tem luzes, a gente apaga a luz. A gente apaga a luz e faz uma gritaria, né? A amiga fala, vai! Canta junto. Canta junto, um karaokezão, eu amo. Sinto muita falta dessa parte, inclusive, da aula. Sim. E tem uma coisa bacana que você coloca muitas músicas das chamadas divas pop internacionais, mas muitas músicas brasileiras. Você faz esse eu tento sempre apresentar todos os
movimentos culturais dentro da música, assim. Então eu trago pop, mas eu também trago funk brasileiro, trago o brega funk do Brasil, até sertanejo já dei na aula, ou também um indie brasileiro meio Duda Beat, né, essa coisa mais alternativa, e trago também os anos 80 muito. É uma miscelânea, porque é isso, é para a gente experimentar todos esses movimentos, para a gente se permitir conhecer coisas novas, músicas novas. Tem vários alunos que às vezes vão na aula, não conhecem a música e conhecem pela aula. Então é bem legal, assim, é bem livre. E uma coisa que eu tenho entendido muito por meio das aulas é a minha relação com o corpo. E aí eu percebo que isso é uma coisa geral. Dessa brincadeira que a gente faz lá, dessa performance que, de uma certa forma, você nos ajuda a encontrar esse nosso personagem, que é tão importante para a gente viver socialmente, para se sentir um pouco mais segura, né? Como a gente é composta aí de camadas, e, enfim, você nos ajuda um pouco a encontrar essa segurança. E tem uma discussão forte, né, nos movimentos feministas e nas discussões mais gerais sobre o feminino, digamos assim. Uhum. Eu até estava lendo uma matéria no Eu País falando, o título era "A moda sexy empodera ou coisifica?". Então, essa discussão, inclusive, a foto da matéria era a Beyoncé com as dançarinas. E eu aprendi dentro da Boate Class que eu sensualizar, eu aprender e ter consciência do que eu estou fazendo com o meu corpo é algo que me traz uma sensação de confiança e de liberdade. Diferente de achar, apesar que a gente sabe que existe muito preconceito, que muita gente vai olhar e falar, tá indo lá para rebolar e isso é vulgar, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que é um grande caminho ainda, né, Má, para a gente, desconectar essa questão da gente dançar com a gente querer aparecer para os outros, sabe? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla na boate, porque é isso. Eu insisto nas pessoas para elas dançarem, para elas realmente se conhecerem. Esse movimento que você fez, assim. Porque às vezes a gente dança no automático, meio que tentando imitar alguém, só que a gente não está pensando no que a gente está fazendo com o nosso corpo. A gente não está olhando para dentro, digamos assim, né? E aí a gente às vezes não se encaixa naquela movimentação que aquela pessoa está fazendo, mas a gente tem várias outras movimentações que a gente pode se encaixar, a gente pode se encontrar, a gente pode se sentir bem fazendo aquilo. E também eu gosto muito de quebrar essa coisa de ter um padrão de corpo para dançar, por isso que eu também fico muito nisso, porque não existe. Existem pessoas que têm mais facilidade, né? Que tem um ouvido musical, às vezes tem um pouco mais de ritmo, mas quem não tem, dá para trabalhar esse ritmo. E quem não tem também pode desenvolver um jeito próprio de dançar. Eu acho que a dança é muito livre. E, infelizmente, por muito tempo, a dança começou a ser segregada e limitada, assim, para algum tipo, ou para muita técnica. E não é uma coisa que eu respeito muito a técnica da dança, acho que ela é importante como arte, enfim, é muito bonito, mas também para quem quer fazer isso só de uma forma mais de lazer, tá tudo bem. E aí acho que é isso, quando a gente se liberta, a gente tira esse nosso preconceito também de será que o que os outros vão pensar? Quando a gente tira isso e a gente fala assim, não quero nem saber o que eles vão pensar, eu quero fazer por mim. Aí é onde a mágica acontece, né, Mar? Acho que você pode falar, porque aí é onde a gente se permite, e é muito uma outra coisa que eu falo, quando a gente acredita que a gente está bonita, a gente passa essa mensagem para as outras pessoas. Então, também esse trabalho de autoestima, porque é muito isso. Exatamente, e eu tenho percebido, assim, eu que estou na faixa dos 40 anos, às vezes eu até brinco na aula que eu sou a aluna mais velha da sala, normalmente, né? Ai, amiga, mas você não é. Não é. Assim, você estava até falando na outra entrevista que o público é mais ou menos de 25 a 30 anos, e eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É um lugar em que, você sabe, quando eu entrei eu era extremamente rígida, eu tinha uma coisa assim, a professora, eu lembro que até uma das primeiras aulas que
quando tu vem dançar com a gente, né? Você falou, ai, olha a professora, porque eu tinha muito essa coisa. E aí eu comecei a perceber que aquilo, na verdade, que eu achava que me protegia, aquilo, na verdade, era uma personagem que eu estava criando que não fazia o menor sentido, porque não era eu estava, na verdade, me escondendo. E aí, dançando e entendendo melhor até a questão da cultura pop, inclusive nacional, eu tenho estudado muito isso, né? Por exemplo, até faço uma recomendação aqui do youtuber, o Espartaco Santiago, que inclusive foi numa das aulas, nossa, né? foi muito maravilhoso. Eu bem chat, fiz uma fiquei ele é muito legal, ele, né? Que parecia uma maluca, assim, que, oi, né, agradecendo, assim, porque eu acho que ele é muito sensato e ele faz umas análises muito legais sobre a cultura pop. Então ele fez da Lady Gaga, que eu até vi que tu estavas divulgando no teu Instagram, e aí fui assistir, ele faz uma análise da trajetória da Lady Gaga, como essa questão de performar e de ser famosa, isso tem um bônus e tem um ônus, e que na nossa vida social, pessoas comuns, a gente também está performando. Então, quando a gente aprende, mesmo que eu não vou ser uma artista, eu não vou me apresentar em palcos, mas eu estou performando, dando aula, isso não quer dizer... E na realidade eu percebi que, com você aprendi que performar é uma coisa que eu me sinto mais do que tentar inventar uma pessoa que não existe. Foi quando eu me encontrei, assim, eu jamais imaginei que depois dos 35 anos pudesse acontecer uma mudança assim tão grande. Então, cara, eu amo esse assunto, Má. Eu amo essa questão da performance. A Lady Gaga me ensinou muito também quando eu fiquei vendo esse vídeo de Spartacus. E até a questão da Beyoncé e da Sasha Fierce e tal. Eu não sei você, mas eu quando era mais nova, pensava que eu tinha que ser boa só em uma coisa. E aí eu fui fundo nessa coisa, assim. E daí quando eu comecei a perceber que essa coisa não estava... Eu até era boa, mas eu não era feliz fazendo essa coisa, que eu achava que eu só podia fazer aquilo. Foi uma grande crise. E daí, vendo a Gaga, vendo esses grandes artistas, assim, as pessoas têm camadas, né? E a gente pode ter várias... E essas performances, esses personagens que a gente pode criar da gente, não é falso. É um recurso que a gente cria para a gente poder lidar com aquela situação. Por exemplo, você é uma professora que se expõe, você está na frente de vários alunos. Você pode criar um layer da Maíra para, quando dá aula, ter essa autoestima da aula, entendeu? É isso que eu crio também como professora. Eu sou uma Isa em casa, sou uma Isa com os meus amigos, que não é falso, porque tudo sou eu, tá tudo aqui dentro, ó. Só é o que eu quero passar, ou expor, ou não expor. E existe a Isa triste, como existe a Maíra triste. Claro. E é isso, a gente tem que aceitar essas nossas camadas e usar isso como um recurso, que é o que a Lady Gaga faz para o trabalho dela. E lindo usar isso como recurso. Eu acho que quando as pessoas descobrirem que a gente tem esse recurso, dá até para respirar, mas... É uma libertação, né? Porque eu acreditava em uma persona ou personagens distantes, rígidos, sérios, ou até já me utilizei de personagens autodestrutivos. Isso. Então, assim, você encontrar num determinado momento essa possibilidade... Olha, eu vou falar uma coisa muito simples, assim, a possibilidade de ser feliz. É isso. É uma coisa que não é tão difícil. Eu acho que, assim, o aprendizado, assim, não foi fácil, viu, Isa? Assim, eu tive que trabalhar muito na análise, muito comigo mesma. Ai, amiga, mas eu também. Agora, assim, a gente fala, né, como se estivesse super bem resolvido, mas, ó, quantas bads vão acontecer. Foi, assim, uma coisa muito impactante, porque eu procurava uma aula de dança há muitos anos aqui em São Paulo, e é como você falou. E outra coisa, lugares, assim, com preços inalcançáveis. E isso também foi uma questão muito forte para mim no começo, porque quando eu decidi voltar a dançar,
Eu tive, só para falar para quem está assistindo, né? A minha trajetória com a dança, eu saí da ginástica, dancei dança de rua, com um grupo maravilhoso, que também foi um grupo muito importante, que era um grupo só de mulheres da minha cidade, então foi um berço, assim, acolhedor, essas mulheres na minha vida. Só que aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu tive um hiato, que eu não dancei nada, eu só dançava na balada, assim, com os amigos, de uns 8 anos, mais ou menos. E aí eu voltei a dançar faz 32, eu voltei com 29, assim. Então, eu esqueci o que a gente estava. Eu fui falar da dança, esqueci o fio da meada. Eu também entrei aqui Entrei no Zoom. A gente estava falando do preço. Não, da escola, do preço. Do valor. E daí, quando eu comecei a voltar a dançar, doida, né? Mas a gente se entende. Quando eu comecei a voltar a dançar, era tipo impraticável, assim. Era um negócio que eu realmente pensei, eu vou continuar dançando em balada, porque não dá. E eu era muito falar um palavrão, eu tava muito mal de grana na época. E aí, tava desempregada e tava precisando fazer isso como terapia. E aí, eu resolvi também dar aula, porque eu pensei, eu vou dar aula para quem tiver que nem eu, e eu vou cobrar um precinho bem baratinho, só para realmente poder ter alguma coisa. E rolou. Isso foi muito especial, porque realmente tinha muita gente que precisava dançar, só que com alguns preços impraticáveis não dava mesmo. E eu noto, assim, que eu posso pensar que, na verdade, o que eu tenho pensado muito nesse período, né, de quarentena, de isolamento social, é na democratização do conhecimento. Então, eu tenho trabalhado um pouco com a ideia da democratização do conhecimento acadêmico, que às vezes eu amo uma mulher inteligente, né, gente? Com as palavras certas. Ai, meu Deus. Às vezes a gente fica fechado, a gente fala muito na história, né, do historiador de gabinete, que você não tem contato, tá ali pensando, ai, que legal. E aí? E só fala a palavra difícil, que as pessoas que não, às vezes vão ficar assim, ai, o que ele tá falando? Tá me xingando? Exato, do que essa pessoa tá falando, ou aquela coisa que a academia tem muito de blasé, de querer colocar o outro num lugar de quem não sabe. Eu sofri isso quando eu fui fazer história. Mas isso é uma outra história que eu não vou nem entrar. Mas, amiga, isso se relaciona muitas vezes no universo da dança também. Existem, às vezes, o universo da dança profissional é muito competitivo, muito, é igual ao acadêmico. Eu imagino. Quem sabe mais, é quem já fez mais curso ali, é quem dançou com não sei quem. É a mesma questão, só imagino. Que em outro universo, assim. E isso é meio doentio também, porque totalmente. Ao invés de todo mundo que trabalha no mesmo meio ser aliado, vira uma grande competição dentro de uma competição. Então, é uma dor de cabeça, né? E aí você acaba fazendo aquilo para ganhar da fulana ou para porque daí acaba sendo um fingimento do tipo, preciso provar que sou mais inteligente, você acaba se embananando todo e o negócio sai torto. Então, é isso que a gente está falando, eu acho, dessa questão dessa performance, de você encontrar um lugar em que você consegue falar, se comunicar com as pessoas. E aí eu vejo a Boate Class como essa democratização da dança. Amiga, foi muito inocente, não sei se digo que foi inocente, mas não foi proposital esse sentimento na Boate Class. Os pets entrando em ação. Pantera está aqui, novo mas eu amo essa conexão que a boate que eu consegui, mas que eu acho que não é só meu, eu acho que vem muito dos alunos quando estão totalmente lá, que todo mundo se conecta, fica meio que uma mesma frequência, assim, e eu consigo sentir isso até na aula online, tá? Quando a gente tá ali nos comentários, eu sinto que fica, tipo, até mesmo um exemplo da última aula, que eu não... Foi pela primeira vez que eu fui pro YouTube, daí eu não tinha percebido que o YouTube ficava espelhado, e daí eu não pensei nisso, e os alunos, tipo... Isa, não se preocupa, vamos pra frente, vamos ser felizes. A gente se imita, vai. Aí eu fiquei, meu Deus, que bolha maravilhosa que a gente está construindo dentro da boate, porque é isso, assim, é uma coisa de não querer aparecer em cima, é uma coisa tipo, a gente vai fazer todo mundo junto isso daqui. Todo mundo junto, é um senso real de comunidade, e isso eu percebi muito. A vibe de fazer a live é totalmente diferente de fazer a live no dia seguinte, né? Que às vezes fica 24 horas, você pode fazer totalmente diferente. Assim. Então, essa coisa do senso
da comunidade é real, assim, é uma coisa que é muito... E eu, assim, real. falando de você, eu falo de você, do Franz, de outros alunos da aula, que são, assim, pessoas que começaram também com as suas questões, com as suas amarras, mas hoje em dia, quando vem entre a gente nova, não é uma atitude do tipo assim, eu tô aqui há mais tempo, é tipo assim, vem aqui, ó, fica aqui, ó, vai, que hoje você nunca veio aqui, então vem que eu vou te mostrar, sabe? Vem que é assim, eu também já me sentia, vamos lá, vamos brincar, vamos brincar junto, né? Então, eu amo que os alunos colocam os alunos novos dentro dessa coisa gostosa e não fica tipo assim, você está dentro do meu espaço, sai daqui. A gente quer esse senso, assim, comum de diversão, né? E, Isa, para a gente ir se encaminhando aqui para um encerramento, que pena. Pois é, muito rápido, fazer o número 2, amiga. Vamos, com certeza. Daí a gente pode se montar, cada uma escolhe uma personagem, vamos pensar uma coisa assim, bem lúdica para o próximo. Então, falando nisso, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ritual que você tem para se preparar para as aulas. Você contou isso, né? Como que é importante entrar nessa personagem, então se maquiar, botar às vezes uma peruca, como você faz, ou o look, como que você faz para escolher, como que é esse processo? Eu tenho essa relação com a roupa por isso que eu quis fazer moda, sabe? Eu sempre gostei de passar o meu interno com o meu externo. Então, antes era assim, né? Eu queria botar uma roupa para mostrar o meu mood naquele dia. Então, tinha dias que eu tava triste e não botava nada. Sou tudo preto, tá bom. Aí, quando eu tava mais colorida, botava tudo colorido. Hoje em dia, isso fez assim, ó. Mudou totalmente. Hoje em dia, quando eu tô triste, eu me monto para a roupa me ajudar a dar a volta por cima, sabe? Então, eu amo essa relação com a roupa que eu criei hoje em dia, porque antes eu sentia que eu queria me ajustar num padrão de moda. Hoje eu sinto que eu tenho um estilo que me ajuda na minha emoção. Então, tipo, quando eu me monto, quando eu passo uma maquiagem, quando eu ponho uma estampa, assim, uma peruca também, que é uma outra coisa que eu amo, eu me sinto feliz, parece que aquilo me colore mesmo, sabe? Como se eu tivesse em branco e eu fosse colocando colorido, assim, as cores. É isso que acontece quando eu me visto, quando eu me monto, e nem precisa ser uma montação de drag, às vezes é tipo hoje, ó, botei aqui um brinquinho, arrumei, tá pronta para dar entrevista. Isa, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, Obrigada, sempre uma grande emoção te escutar, e convido todo mundo a conhecer a Boate Class, que está no Instagram, e agora a Isa está com as aulas abertas no YouTube. Agora também. Tem aulas abertas no YouTube, aí tem as aulas pagas, que a comunicação é pelo Instagram, mas provavelmente eu vou começar pelo YouTube com lives privadas também. Então sigam o @BoateClassOficial para ter todas as informações. Se inscrevam também no canal da Boate Class no YouTube. E tem também o Instagram da Isa, que divulga bastante coisa bacana. E é isso, agradeço muito a participação. Obrigada, Mar. Adorei. Obrigada, Isa, muito obrigada, foi ótimo. Até a próxima conversa Moda Par.